Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Mais uma vez. Vai sentando. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta em Deus. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sabia que hoje é o dia da Sagrada Família. Mas eu tinha os meus propósitos, os meus esquemas que eu julguei ser o que o Senhor queria que eu falasse hoje nessa manhã. Mas quando eu cheguei e vi a imagem da Sagrada Família, vamos dizer, entronizada aqui no nosso palco, e portanto sincronizada, presidindo tudo aquilo que nós estamos fazendo e vamos realizar durante todo o dia. Quando eu vi a maneira de conduzir a oração com a Luzia, eu percebi que o Senhor tinha um caminho, e é claro, eu tenho que ir pelo caminho do Senhor. Eu tenho aprendido que quando eu sou obediente, daí o Senhor acerta de cheio naquilo que Ele quer fazer. Então, pega comigo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 21. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 21. E até muito bonito que na nossa Bíblia, a TEB, a tradução que está aí, do título, é Novas Relações. O que realmente o Senhor quer de nós, nas nossas famílias, portanto, marido e mulher, pais e filhos, irmãos entre si, pessoas que moram, que vivem numa mesma casa, às vezes vó mora com a gente, tio mora com a gente, tia. O que o Senhor quer daqueles que vivem na mesma casa são novas relações. Eis que faço novas todas as coisas. E eu preciso dizer, o que o Senhor vai nos anunciar, não apenas Ele vai dizer, mas Ele vai realizar. Ele vai produzir em nós novas relações. Você que está aqui, se você está acompanhado por essas pessoas, se estão aqui marido e mulher, saibam disso e abram-se para isso. Se há aqui pais e filhos, se há aqui irmãos, se há aqui também namorados e noivos, porque também entre eles o Senhor quer novas relações, um novo relacionamento. Abra-se para receber essa graça. Você é em casa, se você está aí com os seus, abra-se
Acompanhe agora essa palestra. Até eu posso lhe dizer, embora seja o último dia do ano, entre aspas, perca um pouco de tempo. Só que esse perder é um perder para ganhar muito. Então, invista tempo acompanhando essa palestra, mesmo que seja só com o ouvido, fazendo as coisas que você tem que fazer, porque nesse tempo o Senhor vai fazer o que Ele está apresentando, novos relacionamentos na nossa família. Este é o propósito do Senhor. Eis que eu faço novas todas as coisas. Repete comigo: eis que eu faço novas todas as coisas. E o novas, gente, é novas. É o Senhor declarando: eis que eu faço novas todas as coisas. Eu que sou o Senhor, eu faço novas todas as coisas. Eu que crio e recrio, eu faço novas todas as coisas. Mas vamos então lendo, e pouco a pouco a gente vai percebendo. Eu agradeço a Deus por esse texto, porque em geral, quando nós lemos esse texto, é em casamentos, onde as pessoas infelizmente não estão muito atentas, estão preocupadas com tantas coisas. Às vezes até mesmo os noivos não conseguem prestar atenção àquilo que está sendo lido, ou a atenção que as pessoas têm é daquelas risadinhas, é daquelas cotoveladazinhas um no outro, porque vai dizer que mulheres sejam submissas aos vossos maridos e coisas assim, tem aquela brincadeirinha. Hoje vamos acolher e com seriedade essa palavra, vamos acolher com graça esta palavra. Acompanhe. Vós que temeis a Cristo, submetei-vos uns aos outros. E a palavra central já está aí. Vós que temeis a Cristo, vós que sois de Cristo. Você sabe que esse temer aí não é ter medo, mas na verdade é aquele santo temor reverencial. Nós sabemos que Jesus é o Senhor, e o tomamos como Senhor, e o sentimos como Senhor. Então, como Senhor, a gente tem um temor reverencial. A gente não quer desgostá-lo, a gente, pelo contrário, quer acertar com a vontade dEle, não quer fazer nada que o desagrade, porque Ele é o Senhor, e é um Senhor que nos ama. Então há um santo temor. A gente não quer sair da linha em nada, não quer errar em nada diante dEle, não quer fazer nada que lhe desagrade, porque Ele nos ama e nós o amamos também. A gente se sente muito pequeno diante dEle, então tem um santo temor. Acho que você está entendendo isto. E a palavra de Deus então diz: vós que temeis a Cristo. E veja, o Senhor já está dando a você isto, este santo temor, essa reverência, esse respeito, esse profundo respeito àquele que é o Senhor, o seu Senhor, que ama você de maneira impressionante. E é por aí que começa todo o relacionamento. Sabe, gente, nós acabamos perdendo o respeito uns com os outros. Até que bom que a Luzia e o Eto estão aí. A Luzia tem uma argúcia fora do comum. Outro dia ela me dizia a respeito de dois, um homem e uma mulher, dizia o seguinte: eles não têm respeito nenhum um com o outro. E é duro dizer, mas ela acertou de cheio. Porque as pessoas acabam perdendo o respeito uma com a outra. Veja, marido e mulher acabam perdendo o respeito um com o outro. Mas não é somente marido e mulher. Às vezes irmão e irmão perdem o respeito totalmente um com o outro. Não se respeitam mais, não há mais respeito. Sendo da mesma idade ou de idades diferentes, eles não têm respeito. E aí que está, porque não tem respeito, sai de tudo, fala-se de tudo,
se faz de tudo porque não tem respeito. É totalmente diferente. Deixa eu falar uma outra coisa. Se o cachorro respeita você, você sabe que a gente até põe respeito no cachorro. Cachorro de estimação, cachorro do qual você gosta, e o cachorro gosta de você. Mas se você põe respeito e o cachorro te respeita, é totalmente diferente. Mas se o cachorro perdeu o respeito, coitado de você. Deixa eu baixei o nível para você poder entender. Olha o que acontece com o cachorro, acontece às vezes entre irmãos. E porque os irmãos perderam o respeito entre si, sai de tudo, fala-se de tudo, xinga-se, grita-se, ou então há uma indiferença, porque não se respeitam. Desculpe, é pior do que cachorro. Trata-se pior do que cachorro. E o duro é ver que isso acontece também entre pais e filhos. Pais e filhos que perderam o respeito um com o outro. E é impressionante, é uma coisa contagiosa, contagia. Às vezes é o filho, a filha que perde o respeito antes, pelo pai e pela mãe. Às vezes é o contrário, às vezes é o pai e a mãe que perde o respeito com o seu filho. Mas tanto faz. Uma coisa gera falta de respeito no outro, gera, contamina. E daí a coisa se torna recíproca. É filho que não tem respeito pelo pai, é pai que não tem respeito pelo filho, mãe. E desculpe, aí sai de tudo. Gente, daí é vida de cachorro mesmo. Sai de tudo. O pai ou a mãe fala de tudo, faz de tudo, sem respeito nenhum. E mesma coisa o filho, a filha. Graças a Deus que às vezes existem pai, mãe heróicos, que apesar do filho, a filha ter perdido o respeito, graças a Deus, esse pai, essa mãe, como que se imunizam ou se defendem contra essa contaminação de desrespeito, e não perde o respeito pelo filho, pela filha. O bandidinho, a bandidinha não tem respeito nenhum, e o pai e a mãe estão aí naquela classe de pai e de mãe, com uma paciência heróica, pelo desrespeito do bandidinho, da bandidinha, do sem vergonha. Era para pai e mãe chutar o pau da barraca com tudo, pelo desrespeito dele e dela. Mas graças a Deus, que dignidade desse pai, dessa mãe. E eu quero dizer, é isso mesmo. Também quando existe desrespeito, é assim que você precisa ser. Acho que ficou claro que quando existe desrespeito, a coisa influencia e contagia. E é muito fácil se cair dos dois lados no desrespeito, só que também não pode ser. E até eu digo, se do outro lado se perdeu o respeito, hoje o Senhor quer devolver o respeito a você. Deixa eu dizer, se foi o seu filho e a sua filha que perdeu o respeito com você, para com você, hoje o Senhor quer devolver o respeito a você. Mesmo que o filho e a filha não tenham respeito. Para quê? Para que a sua dignidade, a sua classe de pai, de mãe, quando eu digo classe, não é indiferença, mas é dignidade. Amar e amar com dignidade. Assimilar até a palavra desrespeitosa, o gesto desrespeitoso, a atitude desrespeitosa. Assimilar isso com dignidade. Era engolir amargo e cuspir doce, como se dizia no meu tempo de menino. Não sei se se diz ainda.
Mas talvez o pessoal da minha época se lembra dessa expressão. Pai e mãe muitas vezes têm que engolir amargo e cuspir doce. Ou como eu digo, o coração é seu, o seu coração fica baqueado com desrespeito da atitude, da palavra, do filho ou da filha, mas o rosto é seu, o semblante é seu, os olhos são seus, e a dignidade de pai e mãe é sua, e com grande dignidade você acolhe com respeito, o respeito que é amor, o seu filho e a sua filha que não tem respeito. Deus está concedendo a você esta graça. Hoje é o dia de Deus devolver a você o respeito. E eu preciso falar também ao contrário, porque muitas vezes, infelizmente, foi o pai e a mãe que perderam o respeito. Por 1000 razões, mas perderam o respeito. Talvez até pelo fato da infidelidade, porque gente, quando entra em infidelidade, quando entra o adultério, infelizmente tudo vai pelo ralo. E é impossível tentar tapar o sol com a peneira. Quando a coisa se bandeia para a infidelidade e para o adultério, repito, tudo vai pelo ralo. E em geral a primeira coisa que se perde é o respeito. Embora às vezes exista autoritarismo, mas autoritarismo e daí rispidez, braveza, não engana ninguém. Respeito não existe. Existe autoritarismo. E autoritarismo já não é mais respeito. A pessoa se faz respeitar. Você está falando com seu pai. Desculpe, é igualzinho uma abóbora que você bate assim. Hoje o padre Léo me ensinou isso. Bate na abóbora assim, e você que tem prática percebe que por dentro a abóbora está podre. Já fez a experiência de bater em abóbora? Nós que somos da roça sabemos fazer isso. Bate na abóbora assim, até levanta a abóbora assim no alto. Ele não pode ficar na mesa. Você tem que sentir a abóbora dentro. Levanta a abóbora assim, bate nela. Meu pai fazia desse jeito. Batia na abóbora e sabia como é que estava a abóbora por dentro. Você bate na abóbora e vê que primeiro é uma abóbora, não passa de uma abóbora, vazia por dentro e podre. Hoje Deus está devolvendo respeito a muito filho, a muita filha. Embora seu pai não tenha respeito. Embora sua mãe, infelizmente, porque é uma coisa trágica quando é a mãe que perde o respeito. Hoje Deus está devolvendo a você a graça do respeito a seu pai e a sua mãe. Honrar seu pai e sua mãe, apesar daquilo que ele é. Você não honra seu pai por aquilo que ele faz, infelizmente, pelos erros dele. Não, você honra seu pai pelo fato de ele ser seu pai. E quem deu esse pai foi Deus, porque você nunca seria o que você é se você não tivesse este pai, se você não tivesse essa mãe. Não sei se você pensou assim, porque hoje, por todo o avanço que se fez na genética, você sabe muito bem que você nunca seria você se você não viesse desse pai e dessa mãe, com essa árvore genealógica que seu pai e sua mãe trouxeram a você, com esse DNA que você tem. Você nunca seria você mesmo. O único jeito de você ser você, e Deus quis você assim, foi com esse pai. Portanto, foi Deus que escolheu esse pai para você. Então, pela escolha de Deus, você respeita seu pai, mesmo que ele não respeite a dignidade que Deus deu a ele. Você respeita a sua mãe, mesmo que sua mãe tenha perdido o respeito. E que bom, meu Deus, eu já estou agradecendo muito, porque estás fazendo isso. Tu estás devolvendo já no começo respeito. Respeito de irmão para irmão, irmãos entre si, irmãos e irmãs entre si. Tu estás devolvendo, Senhor, esse respeito, mesmo que a outra pessoa não esteja aqui, mesmo que a outra pessoa nem esteja afim,
Mas Deus está devolvendo a você o respeito. E muito obrigado, Senhor, porque estás devolvendo o respeito, porque aí começa toda a graça do relacionamento, do novo relacionamento. Muito obrigado, Senhor, porque estás devolvendo novos relacionamentos entre pais e filhos, pai, mãe, filho, filha. Muito obrigado, Senhor, porque estás devolvendo o respeito a um e a outro. Muito obrigado, Senhor, porque estás devolvendo o respeito entre marido e mulher. E obrigado, Senhor, porque isso acontece também com outras pessoas que vivem conosco, que moram conosco, que estão conosco na mesma casa. O Senhor está me mostrando nesse momento que uma grande dificuldade para você readquirir o respeito foi porque houve questões, situações sexuais aí nesses relacionamentos em casa. O Senhor me mostra até mesmo pai que desrespeitou filha sexualmente. E por isso, é claro, há uma tremenda dificuldade para você respeitar seu pai. Houve também coisas entre irmãos, houve coisas em família, entre tios que mora aí, situações sexuais. E o Senhor está dizendo que Ele está curando profundamente você, para que, apesar da calamidade que aconteceu, do desrespeito no campo sexual, você readquira respeito, e você tenha dignidade, até mesmo diante da pessoa indigna, que foi indigna, ou até mesmo que continua indigna. Mas Deus dá a você a graça da dignidade. Eu preciso dizer, é uma coisa muito bonita o que o Senhor está dando a muitos: a dignidade. Onde houve perda de dignidade, especialmente você que recebeu marca nessa dignidade, que recebeu marca no campo sexual e por isso tem grande dificuldade. Faz o sinal da cruz, se você quiser até disfarçadamente sobre o seu coração, mas faz o sinal da cruz, acolhendo a graça da dignidade que Deus está dando a você. Também porque você viu situações no campo sexual que decepcionaram você. Filho ou filha que viu situações sexuais de pai, de mãe, não somente entre eles, que é uma coisa legítima, mas você flagrou pai, você flagrou mãe com empregada, com outras mulheres, flagrou mãe, o que é muito doloroso. Flagrou pessoas da sua casa. E essa marca no campo da sexualidade, como que encrua o respeito. Encrua. O mínimo que acontece é uma indiferença, e você não consegue respeitar. Mas hoje o Senhor está curando você, e curando você profundamente desta marca. O Senhor disse: foi errado, você viu certo, e até a sua indignação era correta, era justa a sua indignação. Só que você não pode ficar com essa marca, e você não pode ficar com esta queda, essa quebra de respeito, porque esse respeito é importante para você. Você não pode ficar sem essa dignidade que eu estou lhe dando. Então eu estou curando e curando profundamente você. Muito obrigado, Senhor, por isso que está fazendo. E com essas curas que o Senhor está fazendo,
O Senhor está devolvendo às pessoas dignidade. Dignidade no relacionamento. O Senhor me mostra situações crônicas que levam ao desrespeito. O Senhor me mostra pai alcoólatra e que continua alcoólatra, com tudo aquilo que acompanha o alcoolismo, que dificulta muito você de dignificar, de honrar essa pessoa na sua casa, pai, às vezes mãe, às vezes irmão, filho, mas alcoólatra, no tóxico, na infidelidade. O Senhor me mostra filhos que sabem de situações de corrupção do próprio pai. Quando falo em corrupção, é no campo de dinheiro. Isso é muito doloroso para filho, para filha, para esposa. Daí fica difícil você respeitar. Mas o Senhor está devolvendo a você dignidade e respeito. Muito obrigado, Senhor, porque é o que a sua palavra diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Humanamente, Senhor, isso seria impossível, porque houve uma perda de dignidade e houve uma perda de respeito, e se perdeu. Mas o Senhor faz novas todas as coisas. Eu agradeço muito, Senhor, e agradeço por cada um, porque o Senhor está devolvendo dignidade e devolvendo respeito às pessoas, para que no respeito e na dignidade venham a acontecer as novas relações. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E veja, nós nem saímos da primeira frase: vós que temeis a Cristo, submetei-vos uns aos outros. Na Canção Nova nós temos uma coisa muito preciosa. Nós não temos simplesmente obediência. Obedecemos, e se obedecemos. Mas não é só obediência, não é só o voto de obediência, não é só compromisso de obediência. Deus nos deu uma graça muito grande. Deus nos deu um princípio que é esse: autoridade e submissão. É o relacionamento entre autoridade e submissão, entre aquele que é submisso e aquele que é autoridade. É um relacionamento mútuo dos dois lados. E é nesse sentido que está falando aqui: submetei-vos uns aos outros. É marido e mulher que se submetem um ao outro. Quer dizer, a mulher se submete ao marido na dignidade dele de marido, mas é também o marido que se submete à sua esposa na dignidade dela de esposa e de mãe. Há um relacionamento mútuo, há um respeito mútuo, há uma dignidade mútua aí. E há uma sujeição mútua. É o marido que se sujeita à sua esposa naquilo em que ela é esposa, as qualidades dela de esposa, os dotes próprios dela de esposa, as coisas próprias dela de esposa. E vice-versa. E a mulher que, sem essas manias feministas, se submete ao seu marido naquilo que é próprio dele, de marido, de pai, de esposo, de chefe de cabeça do lar. E as coisas começam a acontecer em harmonia. São pais e filhos que se submetem uns aos outros, e é impressionante isso. Mas o pai se submetendo ao filho, sim. Claro, em primeiro lugar é o filho, é a filha que se submete ao pai na situação de pai. É o meu pai, é a minha mãe, é o meu respeito para com o meu pai, é o meu respeito para com a minha mãe, a dignidade que ele tem, que ela tem, e a honra que eu preciso ter para o meu pai, para a minha mãe. Mas ao mesmo tempo é o pai e a mãe que vê o filho como filho, é o meu filho. E há também aí uma submissão. E se há
Como pai, como mãe se sacrifica por causa do filho. Como pai, como mãe, como eu dizia, engole amargo, engole seco e cospe doce. Como pai e mãe precisa se dedicar e gasta noites, e gasta preocupação, e gasta dinheiro com as necessidades reais, verdadeiras do filho e da filha. Na verdade, muito pai e muita mãe vive para o seu filho, vive para a sua filha. Muito pai e muita mãe vive trabalhando por causa do filho. Na verdade, ele está sendo submisso ao filho. Eu não quero fazer erudição, é só para ajudar. Esse submetei-vos, esse submeter-se, essa submissão, que está aqui em português, que é uma boa tradução, submissão. Em grego é hipomoné, que é colocar-se por debaixo. É como o cotovelo da gente, que se põe sobre o braço, e o braço que se põe sob debaixo da mão, para a mão poder fazer tudo isso que ela faz. Ela precisa de um braço. Precisa de um braço. E o braço se põe sob a mão, para a mão poder ser o que ela é. É claro que a mão também tem que ser submissa, ela tem que estar ali agarradinha, presa, e não pode desprender-se do braço. E mão e braço não pode se desprender do cotovelo, mesmo com dor de cotovelo, mas tem que estar ligadinho. É assim também, gente. É muito pai, é muita mãe que vive submisso, sustentando, apoiando, sendo apoio para o seu filho, para a sua filha. Eu fico me recordando dos pais que trabalham. Muito pai trabalhou na roça, trabalha na roça duro para estudar o filho, para estudar a filha. Como eles falam, para estudar o meu filho, para estudar a minha filha. E a alegria desse pai, a alegria dessa mãe, que trabalham de sol a sol, quando o filho recebe o diploma, quando se forma professora, quando se forma numa faculdade, porque se faz submisso. É disso que Deus está falando aqui. Então é isso. Vós que temeis a Cristo, submetei-vos uns aos outros, como nós temos na canção nova, autoridade e submissão. São filhos submetendo-se ao próprio pai, mas pai e mãe, mas também são pais se submetendo aos próprios filhos para realizarem a missão e dignificarem o outro. É o pai e mãe que dignifica, que honra o próprio filho, para o filho ser filho, e a vontade do pai é que ele cresça e que o pai diminua. Até em questão de físico, de envelhecimento, o pai e a mãe vão se gastando como uma vela para o filho crescer, para a filha crescer. E acredite que é assim, desculpe. E para mim é uma xingação forte. O padre Léo disse que as minhas maiores xingações são de nada, né? Mas eu digo, não seja imbecil. Seu pai, sua mãe, por mais erro que tenha, está se gastando por você, está se gastando como você. Não seja imbecil. Honre seu pai, honre sua mãe, aceite essa dedicação. Talvez ele nem saiba como viver isso de gastar-se por você. Talvez ele não deu amor, não deu presença, não deu carinho de que você precisava, talvez não deu as coisas que você pretendia para lhe dar o essencial, para lhe dar honra, para lhe dar estudo, para lhe dar saúde. Era o jeito que ele tinha, é o jeito que ele tem, é o jeito que a sua mãe tem de dar a você, de gastar-se por você. Talvez a sua mãe esteja desgastada, literalmente uma pessoa desgastada. Se ela fosse ao médico, o médico diria, mas essa senhora está desgastada, desgastadinha, como aqueles tecidos que foram usados e lavados tantas vezes e passados tantas vezes. Gasto. Sua mãe talvez esteja assim, seu próprio pai talvez esteja assim por sua causa. Não seja imbecil. Não seja imbecil.
Acolha seu pai na sua doação, acolha sua mãe na sua entrega. Esta é a maneira que ele tem de se dar, é esta maneira que ela tem de se dar. Talvez o seu pai não fale nada com você, mas trabalha de sol a sol com você. Claro, era muito importante, era muito bom que seu pai falasse, que seu pai chegasse, que seu pai conversasse, que seu pai abraçasse, que seu pai risse. Mas talvez ele não recebeu nada disso, e porque ele não recebeu, ele também não sabe como fazer. Foi a vida. Mas ele se gasta por você. Sua mãe, mesma coisa. Talvez a sua mãe seja a verdadeira doméstica, que nunca saiu do enorme mundo dos 4 cantos da cerca da sua casa. As vezes que ela foi à cidade, se conta. As vezes que ela saiu da cidade para outro lugar, se conta até nos dedos da mão. E se você vai ver a realidade, é por sua causa. Ela se confinou para você ser levado para a vastidão deste mundo. Hoje você navega na internet e sua mãe está confinada ali, nos 4 cantos da cerca da sua casa. Mas para você hoje ser o que você é, para você fazer aquilo que você é, portanto eu repito, não seja imbecil. Sua mãe se confinou. Talvez ela fez até errado. Não era assim para fazer, mas foi o jeito que ela teve de amar você. Deixa eu dizer, isto é amor. E amor que você não tem e não tem a capacidade de dar. Você não se confinaria para sua mãe. Então aceite este amor e viva essa submissão. É filho, é filha se submetendo ao próprio pai. E ao mesmo tempo é pai, é mãe se submetendo, e eles estão se submetendo aos próprios filhos. E agora uma coisa muito importante: é marido e mulher se submetendo um ao outro. Porque gente, talvez, a pior coisa que a nossa sociedade, que a mentalidade hoje fez, foi isso. Foi querer equiparar tanto homem e mulher, esposo e esposa, que fez com que não houvesse nenhuma sujeição entre um e outro. Onde ela quer todos os seus direitos de mulher, de profissional, de esposa e tal, e é ela é uma ilha cercada por ela por todos os lados, e todos, a partir do seu marido, vivem para servi-la, para ela poder subir, para ela poder escalar. E deixa eu dizer uma grande verdade: quando foi fazer faculdade, depois de casada, que abriu a cabecinha e que achou que encontrou o mundo, que encontrou os conceitos, que encontrou a liberdade, que encontrou a fidelidade, a felicidade, e encontrou o seu direito de ser feliz, encontrou companheiras e encontrou companheiros. Então ela abriu as asas e começou a voar. Então realmente ela tomou a sua posição, inclusive a sua posição feminina de ser livre, para voar por todos os ares que ela quisesse, para enfrentar todas as aventuras, na busca de ser feliz, na busca de se realizar. E se despedace quem se despedaçar. A partir do marido, que não é de nada, que não abriu a cabeça, do pai e da mãe, até dos filhos, e pensando que a águia não passa de uma coruja. Desculpe, mas estou falando sério. Pensando que uma águia não passa de uma coruja.
porque adquiri alguns conceitos, longe de ser ciência mesmo, adquiri alguns conceitos, desculpa, numa faculdadezinha que fez, por aí. Então levantou o voo de coruja, pensando que é voo de águia, e que desprezou até mesmo os próprios filhos, que perdeu até o instinto materno, neste bendito, para não dizer a outra palavra, direito de você ser feliz. Gente, dá dó ver mulheres que tinham toda a possibilidade, mulheres que foram estudar, até com o sacrifício do marido, até o marido tendo que ficar em casa, para a mulher ir para a faculdade, que nos benditos cursos e com as benditas companhias que encontrou, acabou fazendo a grande descoberta da vida, que é o seu direito de ser feliz, e que acaba cavando a própria infelicidade, navegando por mares nunca antes navegados, e se despedaçando todinha, a partir da sua dignidade de mulher, voltando a ser adolescente, voltando aos afetos de adolescente, às companhias de adolescente, aos lugares de adolescente, aos namoros de adolescente, aos ficar com esse e com aquele de adolescente, a descontar, a tirar esforra como adolescente que não fez o que queria fazer quando adolescente. Meu Deus do céu, não estou falando por falar, Deus me mostra que eu estou atingindo o endereço certo. E se aconteceu isso com você, tira o C, você com quem aconteceu isso, essa cabecinha que foi atingida por essas ideias. Minha filha, hoje o Senhor quer mudar toda a sua cabecinha, desculpe, de coruja, para dar a você uma mentalidade de águia, que é a mentalidade de Deus, e não essa mentalidade de coruja que você adquiriu. É claro que você tem o direito de ser feliz, mas a felicidade é uma coisa que se conquista com suor, com lágrimas e com sangue. É só olhar para os nossos pais. Muitas vezes nós julgamos os nossos pais infelizes. Não, eles não são infelizes. Eles foram felizes na pobreza deles. Como a gente canta, né? Faltava tudo, mas a gente nem ligava. Faltava tudo para os nossos pais, mas eles não eram infelizes. Eles amavam. Eles talvez não soubessem manifestar. Passaram por muitas agruras, pelas doenças da gente, pelas quebrações que a gente teve, pelos sustos que a gente deu para pai e para mãe, pelos apertos econômicos que pai e mãe da gente acabou tendo, também as dificuldades entre eles. Tudo isso aconteceu, mas eles não eram infelizes, não eram infelizes, eram pessoas profundamente realizadas. São os nossos pais, eles alicerçaram as nossas vidas, e as nossas vidas têm solidez, as nossas vidas têm raízes. Nós não podemos ser tolos, imbecis, de sairmos por voos rasantes, que nós pensamos que são grandes voos de águia, numa intelectualidade que aprendeu algumas coisas e entendeu que tem o direito de ser feliz, e acaba se esborrachando na maior infelicidade, a partir de você perder a sua dignidade de pessoa. Agora eu ponho para homem e para mulher, a sua dignidade de pessoa, porque não é assim que você constrói felicidade. É impressionante, a felicidade tem um preço, e a gente achava que felicidade era como o presente de Papai Noel que se encontra ali. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel.
A Terra Santa indica muito bem isso. Deus prometeu, e Deus, quando promete, Ele é verdadeiro, Ele não engana ninguém. Ele prometeu uma terra que mana leite e mel. Quando o povo judeu chegou, e ainda hoje é assim, você vai à Terra Santa, você vê que é assim. Se você não foi lá ainda, você vê por fotos, você vê por vídeo, vê por televisão. É uma terra árida, gente. É semidesértica. Pedra por tudo que é canto. Mas impressionante, você anda numa estrada, de um lado da estrada está tudo plantado, verde, cheio de frutos. Do outro lado, deserto, pedra. Por quê? Porque esse lado de cá foi trabalhado. Ali foi colocado o suor, foram colocados lágrimas, foi colocado até mesmo sangue. E desse lado não. É a única diferença. Impressionante, quando se cultiva a Terra Santa, ela dá maravilhosamente, ainda hoje. Em Israel hoje nós vemos verdadeiros milagres, o que se produz lá, até mesmo de frutas brasileiras. Acredite nisso. As mangas de Israel são gostosíssimas. Como é que chama essa fruta grande? Melancia. As melancias de Israel, gente, não são aguadas como as nossas melancias compradas nos supermercados hoje, não. E até interessante, eles têm até mesmo melancia sem semente. Veja, numa terra deserta, você sabe que a melancia precisa de muita água, ela é quase que só água dentro dela. E dá naquelas terras de melancias bonitas e gostosas e doces, Mas por que isso? Porque aquela terra foi trabalhada com as mãos, com o suor, mais do que água pingando, porque muitas vezes eles pingam água. A irrigação não é feita assim com o rio como nós temos aqui, não. Lá a irrigação é feita assim, gota a gota, mas junto com a gota de água cai gota de suor, e junto com a gota de suor caem gotas de lágrimas, e cai sangue também, que fica ali naquela terra, e aquela terra mana leite e mel. Gente, é a mesma coisa. A felicidade é assim. A felicidade está ao nosso alcance. A felicidade é esta terra que mana leite e mel, mas ela tem que ser trabalhada duramente com as nossas mãos. E ali, mais do que água, ela precisa ser irrigada de lágrimas, de suor e de sangue. E se não se derrama sangue, e se não se derramam lágrimas, e se não se verte suor, essa terra não dá. Mas quando se faz isso, quando se verte suor, lágrimas e sangue, essa terra dá em quantidade felicidade. Mas veja, não é aquela felicidade de ter coisas, não, é a felicidade íntima da realização que torna a gente verdadeiramente feliz. Verdadeiramente feliz. Eu não sei quantas vezes você se sentiu verdadeiramente feliz. Há muita gente que tem saudade da felicidade, porque nunca atingiu. É uma saudade para frente, não uma saudade para trás. E por que essa saudade para frente? Porque essa felicidade existe, somente que ela tem que ser trabalhada. Gente, não é nos moldes que as novelas mostram, que as músicas sensuais que estão por aí, liberais que estão por aí, não é assim que se conquista a felicidade. Não é com a mentalidade dos compadres e das comadres, dos companheiros e das companheiras e das revistinhas de fotonovelas. Não é assim que se consegue a felicidade. Não é trocando de homem e de mulher, de marido e de namorado, e ficando com esse e com aquele, como se trocam roupas e como se trocam roupas íntimas. Não, a felicidade se conquista no suor, na lágrima e no sangue. A felicidade está ao nosso alcance, a felicidade está ao seu alcance. Só que você precisa pagar o preço. Mas na hora que você pagou o preço, você já está tendo todo o artigo já adiantado.
Claro, você vai ter que continuar pagando o preço de suor, de lágrimas e de sangue, mas você começou a derramar suor, lágrimas e sangue para cultivar a sua felicidade. Você já recebe o artigo inteiro, e cada vez mais a felicidade vai ser felicidade. Você entendeu o meu suspiro, né? Não saí da primeira frase, mas também não faço questão. Porque o principal o Senhor fez. E agora eu posso dizer rapidamente: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E quem foi mais submisso à igreja, quem mais foi submisso a nós, indo até a morte e morte de cruz, do que Jesus, que deu tudo, que deu a sua divindade? Quem mais do que Jesus continua se submetendo a nós, tendo se feito Eucaristia, tendo se feito pão e vinho, para se colocar aí nas nossas mãos, para ser nosso alimento, para nos dar vida e para nos restaurar e nos fazer novos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E se entregou por ela. Assim os maridos devem amar as suas esposas. Todos vocês maridos, e você que vai ser marido, é isso que a igreja propõe a você, é isso que Jesus propõe a você. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Desculpe a sua esposa, que agora talvez seja ainda sua namorada, sua noiva. Não é uma laranja, nem é uma maçã que você amassa, que você morde, que você chupa e que depois você joga fora o bagaço. Não, 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 não. Ou você joga fora apenas mordida. Não, 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 não. Maridos e portanto noivos e namorados, amai aquelas que Deus colocou para serem as vossas companheiras. Amai e entregai-vos a ela como Cristo se entregou à igreja. Obrigado, Senhor, porque estás dando esta graça. E essa graça, Senhor, que é crescente. Obrigado porque estás dando aos maridos, Senhor, esta graça. Que estás dando aos noivos e aos namorados esta graça de viver já com profundo respeito o seu relacionamento em relações novas. Onde já um namorado vê na sua namorada a sua futura esposa e ama essa esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Muito obrigado, Senhor, por isso. Ao mesmo tempo a palavra de Deus diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. Porque o marido é marido, porque o marido é o pai dos próprios filhos. Você tem por ele um profundo respeito, você o reverencia, você o honra, e você exerce o seu papel de esposa, mas também a sua submissão de mulher. Isso começa desde o noivado e desde o namoro. Você não é uma sedutora, desculpe, para obter sexo, para obter prazer, para obter experiências do seu namorado. Não, você já o dignifica desde agora como seu marido, como seu esposo, como pai dos seus filhos, e você o ama com esse respeito, com essa submissão daquele que vai ser o pai dos seus filhos, o chefe do seu lar. O apoio que Deus lhe deu para você ser mulher, esposa e mãe, e ter toda a dignidade de mãe. E aqui eu quero ler: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
Honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa. O primeiro mandamento que é acompanhado com uma promessa é este: honra teu pai e tua mãe. E a promessa é essa: a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Isso está lá no capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe. Versículo 3: a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Obrigado, Senhor, porque estás concedendo aos filhos esta graça. E com esta graça, Senhor, tu queres realizar a promessa que tu colocas embutida já neste mandamento, para que tenhas felicidade e vida longa sobre a terra. Vós pais, não revolteis vossos filhos, mas criai-os, ministrando-lhes, e que palavra bonita, ministrando-lhes uma educação e conselhos inspirados pelo Senhor. Que tradução maravilhosa! Mas mais do que tradução, graças a Deus, essa tradução, gente, que não é a mais popular, ela foi feita por judeus também, foi lá na origem da língua, e o judeu tem um respeito admirável pelos seus pais, e eles traduziram assim, porque esta é a maneira que o Espírito Santo inspirou que o apóstolo escrevesse: vós pais, não revolteis vossos filhos, mas criai-os, ministrando-lhes uma educação e conselhos inspirados pelo Senhor. Não pelo seu nervosismo, não pelas suas expectativas, não, mas pelo Senhor, ministrando-lhes uma educação e conselhos inspirados pelo Senhor. Eu sei que é difícil hoje educar, é difícil educar as crianças, é difícil educar os adolescentes, é difícil educar os jovens, eu sei, mas aqui está o segredo: ministrando-lhes uma educação e conselhos inspirados pelo Senhor. O Senhor inspira o que fazer e como fazer na hora certa, mesmo que seja preciso uma reeducação, porque você não soube dar a primeira educação corretamente. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Muito obrigado porque derramas uma porção dobrada do Espírito Santo sobre cada um desses teus filhos e filhas. Tu derramas o Espírito Santo sobre marido e mulher, e tu reavivas, Senhor, neles a graça do sacramento do matrimônio. Tu derramas, Senhor, o Espírito Santo sobre pais e filhos, e tu renovas, Senhor, as relações entre eles. Tu derramas o Espírito Santo entre irmãos e irmãs entre si, e tu renovas, Senhor, as relações entre eles, e tu amplificas, Senhor, para as pessoas que vivem conosco, que moram na nossa casa, vô, vó, tio, tia, sobrinho, não sei, netos. E derramando o Espírito Santo, Senhor, tu crias novas relações de respeito e dignidade uns pelos outros. Muito obrigado, Senhor, porque estás fazendo isto. Muito obrigado porque tu crias, derramando o Espírito Santo, relações novas entre namorados, entre noivos, porque é assim que tu queres que os teus filhos vivam desde agora. Muito obrigado, Senhor, porque verdadeiramente fazes novas todas as coisas. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, obrigado porque verdadeiramente fazes novas todas as coisas. Obrigado. Vem cá, Padre Léo. Vem cá, Padre Léo. Que tom que você canta aqui? Faltava tudo, mas a gente nem ligava. Fá maior. Fá maior. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava
lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e o seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizer estripulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio louco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar do sol poente. E hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo paz.